Monte Saint-Michel. Sua silhueta se ergue numa rocha de quase 1 quilômetro de circunferência entre terra e mar, no meio de uma baía com seu nome. Patrimônio Mundial da Unesco, atrai cerca de 2,5 milhões de turistas anualmente. Com 25 mil visitantes diários, é dos locais mais visitados na França. A localização excepcional e 13 séculos de história tornam Monte Saint-Michel um monumento único, mundialmente conhecido. Monte Saint-Michel é o exemplo mais fascinante de um mosteiro medieval, pois, de certa forma, ele quebra as regras. Os construtores enfrentaram muitos desafios. Eles inovaram, desafiaram as leis do equilíbrio e entrelaçaram construções para erguer este colosso dos mares. Os construtores deram aos mosteiros proporções bem atípicas. É ostentoso. A configuração, localização e soluções técnicas são extraordinárias, resultando em uma arquitetura excepcional e única. Ostentando proezas técnicas, mestres construtores ousados e ambição espiritual, Monte Saint-Michel fascina há séculos. Ele vive no imaginário popular, tendo inspirado Tolkien em O Senhor dos Anéis e a Disney, pois não há lugar igual a ele. Como ergueram este gigante de pedra no rochedo? Que técnicas o suspenderam sobre o vazio? Como ele resistiu ao clima hostil, aos eventos históricos e ao constante desafio militar de sua localização estratégica? Monte Saint-Michel, lição que exige ambição e desafio constante. Mesmo hoje, Monte Saint-Michel se adaptou ao seu ambiente para proteger sua insularidade. Com entrevistas de especialistas e imagens digitais, exploramos os mistérios e segredos da construção de Monte Saint-Michel, um milagre de pedra erguido em meio às ondas. Monte Saint-Michel é uma miragem há 1.300 anos nesta imensa baía. O mosteiro ergue-se orgulhosamente numa rocha de 80 metros, com seu arcanjo a 157 metros acima do mar. O monte é um cofre multicamadas hoje. Monte Saint-Michel é uma abadia, mosteiro com vários edifícios, dirigido por um abade. No cume encontramos a igreja, um elemento-chave que foi destruído e reconstruído várias vezes ao longo dos séculos, para se tornar a que contemplamos hoje. Ao redor há um labirinto de escadarias, criptas e cerca de 25 cômodos em 3 níveis. Entre os mais famosos estão o refeitório e o claustro no edifício do século XIII, conhecido como La Merveille, e a capela Notre-Dame-sous-Terre, construída no século X para acolher os primeiros peregrinos. A vila, da mesma época, expandiu para até 400 habitantes. A muralha foi construída no século XIII, quando o edifício foi militarizado. O Monte Saint-Michel é um catálogo de arquitetura. Neste local, o conhecimento e a experimentação foram empregados de modos muito incomuns, devido à topografia extraordinária. O Monte Saint-Michel está na Normandia, na baía de 50 mil hectares que leva seu nome. O monte está banhado pelo Canal da Mancha, mas também é abastecido por 3 rios, o Canon ao sul, o Seiloun e o Sé a leste. Sua história sempre foi inseparável de seu ambiente natural, que é tão excepcional quanto implacável. De muitas maneiras, o Monte Saint-Michel é uma maravilha natural,
pois é uma montanha de granito que, após dezenas de milhares de anos de erosão, permaneceu altiva no mar. O desafio de 8 séculos foi construir em areia e mar, sobre uma rocha de granito fustigada e difícil de nivelar, com largura máxima de 2 campos de futebol. Para piorar, a baía possui uma característica especial: abriga algumas das marés mais altas do mundo. A pergunta inevitavelmente surge: o que poderia ter impulsionado os homens a criar um monastério em um local tão austero? O Monte Saint-Michel, como o nome indica, é dedicado a São Miguel Arcanjo. Pela lenda, ele decidiu onde construir seu novo santuário. Há algo muito especial em São Miguel, ele é um arcanjo. Ele não é um dos mártires, nem um dos primeiros santos cristãos. Ele é algo que conecta o céu e a terra. E como um dos apenas 7 arcanjos, ele é também uma espécie de poderoso santo guerreiro que luta contra Satanás. Não é surpresa que seu culto cresceu em popularidade na Idade Média. Monte Saint-Michel, então Montaume, era ideal para novo santuário do arcanjo. A igreja foi consagrada em 16 de outubro de 709 por um certo Albert, bispo de Avranches. Textos atestam sua existência, mas nenhum vestígio do primeiro santuário foi encontrado. O edifício mais antigo no monte é a Capela Notre-Dame-Sausterre. Edifício enigmático, ignorado por anos, foi redescoberto no início do século XX. Pesquisadores pensaram ser o local de culto misterioso de Albert. No entanto, a ciência provou o contrário. Datação confiável dos tijolos só foi possível no final do século XX, com estudos avançados. Sabe-se que a igreja foi projetada e construída pelos primeiros monges beneditinos, que chegaram depois de 966, após instalação pelo Duque da Normandia. A capela, hoje soterrada por construções posteriores, um dia se ergueu ao ar livre. Construída onde ficava o primeiro santuário de Albert, sob o cume, ela agora está sob o terraço oeste e a nave da igreja abacial. Pequena estrutura de 13 por 11 metros, dividida em 2 naves. Mas isso não é tudo. Escavações no início do século XX também revelaram outro edifício. Quando chegaram entre os anos de 965 e 966, os monges beneditinos construíram outra igreja no topo da rocha, provavelmente maior e mais longa, que servia como sua igreja abacial onde realizavam seus ofícios. Capela é uma pequena igreja ou local de culto com altar. No monte, a Capela Notre-Dame-Sauterre era, sem dúvida, o local sagrado reservado aos peregrinos. Monges beneditinos provavelmente precisavam de outra igreja para sua comunidade. Construção exigiu extensa terraplanagem prévia. Esculpiram a rocha para nivelar o terreno e fundar o edifício. Em seguida, construíram a igreja, que consistia em 2 edifícios retangulares, um menor que o outro. Na ausência de vestígios suficientes, é difícil ser mais preciso. Porque novo complexo religioso no local do primeiro culto de Albert? Para entender, é preciso analisar a política do Reino da França. No fim do século X, era composto por ducados quase independentes do poder real. Normandia estava entre eles. Ricardo I governava e precisava mais autoridade. Seu interesse em Monte Saint-Michel.
Localizado na divisa do Novo Ducado e nas fronteiras com a Bretanha, era um posto de vigilância ideal. Os interesses militares eram óbvios, e a dimensão religiosa do local apenas reforçava o status político que Ricardo I desejava estabelecer. Ele queria transformá-lo em um dos principais locais de peregrinação da Europa. Ele queria rivalizar com Santiago de Compostela e com a rota para Roma. Assim, ele estabeleceu um mosteiro beneditino. Os beneditinos são bastante rigorosos em sua regra. Eles têm rotina diária. Eles vestem os hábitos pretos. São quase como soldados de Deus. E ao colocar esses monges beneditinos, ele tinha uma espécie de exército de Deus leal a ele como senhor da Normandia. Foi um grande sucesso e os peregrinos acorreram à rocha. Com mais monges beneditinos no monte, o espaço ficou apertado. Em 1020, precisaram expandir de novo. O problema era a falta de granito. Construtores usavam o da rocha local, mas este recurso estava em falta. Felizmente, Ricardo II, Duque da Normandia, continuou a política paterna ao doar as ilhas Chaussée à abadia. Foi um presente sem preço. A 30 quilômetros do monte, era uma reserva quase inesgotável de granito. E de uma forma muito moderna, os blocos eram pré-fabricados no local. O rochedo já abrigava peregrinos e a comunidade, podendo acomodar dezenas de canteiros. Interessados em terceirizar a produção, eles pré-fabricavam as pedras com antecedência nas pedreiras de Chaussée. Granito é levado ao monte por correntes marítimas. Blocos içados em barcaças planas, marés fazem o resto. Quando o mar baixa, a corrente vem do sul, ou seja, da Bahia, e leva os barcos em direção a Chaussée. A maré alta e a corrente do norte levam os barcos de volta à Baía do Monte Saint-Michel. Um meio de transporte tão econômico quanto eficiente. Este granito é realmente providencial para o monte. Material muito resistente e adaptado ao clima severo da região. Calcário e cal, essenciais à obra, eram importados da planície de Caim por barco. A madeira para andaimes e equipamentos vinha das florestas da abadia. Faltava apenas encontrar quem encarasse trabalho em altura e o clima rigoroso. Um projeto como o Monte exige organização e rigor ainda mais excepcionais do que um projeto comum. Portanto, havia competição, o que significava que se tentava atrair os melhores oficiais e artesãos para o canteiro de obras. E aqui se trata de granito, nem todos são capazes de cortá-lo. O granito de Chaussée é muito duro e resistente, exigindo uma mão de obra com habilidades particulares. Para extrair a rocha, transportá-la e depois esculpi-la, são necessários canteiros extremamente habilidosos, mas também ferreiros que constantemente afiam as lâminas cegas pelo contato com a rocha. Once the problem of materials and manpower had been solved, the new construction site could begin. All the buildings needed for a major abbey had to be erected. Step 1. A new church. And the project, which began in 1020, was ambitious to say the least. In the classic shape of a cross, the nave had 7 bays, a transept. Da construção anterior, apenas um coro e um santuário restavam. As dimensões do novo prédio eram impressionantes no local, 80 metros de comprimento por 20 de largura.
Toda a construção seria erguida sobre a rocha, no lugar da igreja existente, mas a plataforma estabelecida no topo do monte para o edifício anterior não era nem de perto grande o suficiente. Então, como os construtores medievais conseguiram erguer uma igreja que, em grande parte, foi construída sobre o vazio? Para entender isso, precisamos observar as fundações do novo edifício. No lado oeste, eles usaram a capela Notre-Dame-Sauterre como uma subbase. No lado leste, por outro lado, construíram 3 criptas diretamente na rocha para sobrepor o transepto, o coro e o santuário da igreja. O projeto nivelou o terreno para a igreja, um feito técnico. Essa forma de criar um grande terraço para apoiar a igreja da abadia é algo extraordinário, único na história dos monastérios ocidentais. Concebemos um plinto ou pedestal para suportar a arquitetura elevada. É quase como se a igreja estivesse flutuando sobre essas outras construções abaixo, e isso é incrivelmente incomum. A nova igreja da abadia foi construída em puro estilo românico, com arcos arredondados e semicirculares. Normandos, como romanos, usavam formas de madeira para criar arcos com a curvatura desejada. As pedras eram assentadas na estrutura com argamassa. Uma vez seca, a forma era removida e reutilizada para construir um novo arco, e assim sucessivamente. Impressionante altura dos arcos no monte. O edifício, de granito pesado e sólido, gera enorme pressão lateral. Em outras palavras, o peso da abóbada é tão grande que exerce uma força horizontal nas paredes, ameaçando causar o colapso do edifício. Arcos de descarga distribuem o peso da estrutura, resolvendo o problema. Redistribuem o peso do telhado da parede para os pilares. Permite abrir a parede e criar janelas e galerias embaixo. O resultado estava à frente do seu tempo. A igreja românica foi concluída 60 anos após o início em 1080. Mas o trabalho não acabou. A segunda etapa construiu edifícios para a vida diária dos monges beneditinos. No monte, construir horizontalmente sobre vazio ou mar é impossível. Então, eles surgem com a ideia inovadora de acomodar os edifícios monásticos dentro dos suportes para a igreja no topo. É absolutamente incrível. Regras rigorosas exigem que monges beneditinos vivam isolados do mundo, sendo proibido o encontro com peregrinos. Em Monte Saint-Michel, devido ao espaço limitado, criptas e corredores servem como passagens secretas para os monges se moverem discretamente pelo labirinto. A construção de tal monstro arquitetônico colocou toda a região em movimento. Dificuldades do ambiente montanhoso levaram a sérios problemas, apesar do esforço dos construtores. O verdadeiro problema reside na umidade do clima. A argamassa de areia, cal e água seca bem em clima seco e relativamente quente. Infelizmente, em um lugar cercado pelo mar, não é sempre fácil evitar a umidade. Isso também explica os desabamentos. A abadia perdeu edificações diversas vezes, do século XI ao XII. O pior desastre ocorreu em 1120, na noite de Páscoa, com o desabamento de toda a parede norte da nave. Os arcos que formavam a estrutura da parede cederam. Os arcos tinham encaixes frágeis de pedras pouco travadas, unidas somente por argamassa de cal com seixos e cascalho embutidos.
Essa técnica não aguentava o mau tempo. Atualmente, no lado sul inferior da nave, é possível observar arcos idênticos aos que cederam, perfeitamente em seu lugar, e notar como foram deformados ao longo do tempo. Os operários logo reconstruíram a parede, mas trabalharam diferente. Em vez de cal, os arcos agora usam pedras perfeitamente encaixadas e travadas, evitando sua deformação ao longo do tempo. É notável que este projeto pudesse ter sido abandonado diversas vezes, pois assim que era concluído, a abadia românica desabava. Apesar do colapso, eles sempre reconstruíam, aperfeiçoando técnicas e a arquitetura do monastério. No final do século XII, a igreja recuperou-se. Sua influência a fez um dos principais locais sagrados da Europa Católica. Neste ponto do século XII, o Monte Saint-Michel rivalizava com Roma e Santiago de Compostela como um local de peregrinação. Duques da Normandia tiveram sucesso em tornar o Monte Saint-Michel internacionalmente famoso. Mas 20 anos depois, o monte mudou novamente. Uma nova seção gótica, tão bela que foi chamada de La Merveille, a Maravilha, foi integrada. Mais uma vez, a razão era histórica. Desde 1106, Normandia pertencia à Inglaterra. Em 1204, Filipe II, rei da França, quis retomar o Ducado desleal. Ele encarregou seus aliados bretões de tomar Monte Saint-Michel. Ao incendiar a vila, queimaram também o monastério. O monte, novamente francês, estava muito danificado e precisava de reparos. Eles estavam reconstruindo o local da maneira mais gloriosa, como que para pedir desculpas por tê-lo destruído inicialmente. Também viram ali uma chance. Tornar este lugar maior, melhor e mais brilhante o fará um ativo novamente, atraindo dinheiro de peregrinos e investimento para o Monte Saint-Michel e para todo o reino. A única solução era construir no lado norte, na ponta extrema do monte, à mercê dos ventos violentos da Bahia. Um arranha-céu medieval erguido em menos de 20 anos. 18 anos de construção culminaram numa obra ostentosa, impressionante pelas proporções não convencionais dos edifícios monásticos. Após 1204, ao iniciar La Merveille, vivia-se um século extraordinário, o das catedrais. Ela era como um canteiro de obras de uma catedral gótica. Construtores do século XIII realizaram um feito arquitetônico rápido e em local inacessível graças aos seus vultosos recursos financeiros. Dinheiro atrai mão de obra qualificada e equipamentos sofisticados. É crucial içar materiais 80 metros montanha acima para trabalhos em maiores alturas. Muitos locais têm buracos na pedra, chamados furos para andaimes. São estruturas para inserir vigas e apoiar pranchas, ancestrais dos andaimes, permitindo trabalho em altura. Elevadores de carga, por exemplo, guinchos acionados por roldanas ou guindastes de roda, eram usados para transportar as pedras e materiais necessários para a construção. Um sistema bem ajustado possibilitou a construção rápida de uma parede de quase 40 metros, milagrosamente presa à rocha. La Merveille é algo tecnicamente extraordinário, algo que não se vê em nenhum outro lugar. É um crescimento externo complexo que é tecnicamente muito difícil. A necessidade de trabalhar com o existente surge em cada nova obra. É necessário garantir que a estrutura esteja segura e continuar a reforçá-la.
pois, essencialmente, toda esta cidade parece flutuar nas bordas desta montanha. Os construtores solidificaram La Merveille com 39 contrafortes internos e externos, dando-lhe excelente estabilidade. A obra assemelha-se à arquitetura militar, notadamente em pequenas paredes estreitas voltadas ao norte, contra o vento. Já havíamos falado sobre catedrais, mas o arquiteto de La Merveille encontrou soluções técnicas mais próximas das da arquitetura militar. O edifício, com 2 prédios, tem salas importantes para monges e visitantes dispostas simbolicamente. No primeiro nível, há depósito de provisões e capelania para peregrinos. O segundo nível abriga a sala de hóspedes para visitantes importantes e a sala dos cavaleiros, um scriptorium para cópia de manuscritos. Finalmente, no terceiro nível, estão as 2 salas mais importantes: o refeitório para as refeições dos monges e o claustro, um espaço essencial para a meditação. O refeitório está localizado no lado leste do edifício. Na arquitetura monástica, esta é uma sala particularmente bela, e esta não é exceção. A principal admiração é pelo seu viés técnico. Os visitantes no refeitório são surpreendidos pela luz. Ao entrar, não se conseguem ver as janelas, mas ainda assim o ambiente é banhado em luz. E então, ao avançar, percebe-se que não há uma parede única, mas uma sucessão de pequenos pedaços de parede que, como as persianas de uma veneziana, permitem que muita luz penetre no cômodo. Portanto, é algo realmente revolucionário para a época. E é provavelmente isso que torna este edifício tão excepcional. Associamos lidar com luz assim à arquitetura moderna. É exatamente isso com este refeitório. Eles estão realmente utilizando os recursos naturais para criar algo completamente único, que não se vê em nenhum outro lugar. O claustro, uma joia arquitetônica, fica a oeste e é ligado ao refeitório. Desde sua construção, este espaço especial, um jardim suspenso e abertura para o céu, sempre foi um grande desafio para os arquitetos. O claustro é um corredor que liga a abadia e a igreja, devendo, portanto, estar no mesmo nível que ela. No Monte Saint-Michel, para manter o claustro no nível da igreja empoleirada na rocha, ele foi construído no 3º andar. É bem único. Unique. O projeto arquitetônico de La Merveille é coerente. Cada sala possui seu próprio estilo e função, e todas se unem para formar o plano completo de uma abadia vertical. Ou quase, afinal, ainda é uma lacuna no final do claustro. A julgar pela parede perfurada por 3 arcos abertos e pelas pedras em pé nas laterais, fica claro que o plano original era estender o edifício para o oeste. Mas o projeto não foi finalizado, provavelmente por falta de verba. Mesmo assim, os construtores de La Merveille realizaram um verdadeiro feito. Monte, a saga sempre continua. A trégua foi breve. A Guerra dos 100 Anos foi um período de devastação. O mais longo conflito francês, disputa territorial com a Inglaterra. Ela começou em 1337 e durou mais de um século.
A região do Monte Saint-Michel foi pouco afetada. A vitória inglesa em Agincourt de 1415 mudou tudo ao invadir a Normandia. Monte Saint-Michel foi a única resistência francesa local. Em 1420, guarnição Monte Saint-Michel, 300. 300 soldados é pouco para nós. Na Idade Média, era uma guarnição enorme, maior que qualquer inglesa na Normandia. 300 soldados eram um espinho na garganta dos invasores. Eles saíam da rocha para pilhar aldeias e extorquir normandos, tornando o Monte Saint-Michel um desastre econômico para os ingleses. Eles hesitaram atacar o monte. Por que não atacaram direto na rocha? A primeira razão é o ambiente natural do Monte Saint-Michel, protegido pelas maiores marés da Europa. Dava ao inimigo pouco tempo para atacar. A segunda razão era humana. Com o tempo, o monte criou defesas sólidas. A fortificação iniciou no século XIII e evoluiu consideravelmente nas décadas seguintes. No início do século XV, novos baluartes e torres erguidos na costa com a vila crescendo. Em 1423, o recinto foi reestruturado em resposta à chegada das tropas inglesas perto de Tambolin. Duas entradas principais foram trocadas por novo acesso ao sul. Objetivo: forçar ingleses se atacarem a percorrer toda a muralha até o portão para tomar a rocha. Mas outro fator precisava de atenção. A evolução militar, com o canhão de pólvora, causava estragos. Construtores ergueram paredes sólidas para resistir a armas formidáveis. As fortificações, com um baluarte de 2,2 metros de espessura, menor que os 3,4 metros da torre, cercam 3/4 do monte. O lado norte é protegido pela encosta intransponível. A Guerra dos 100 Anos transformou o monte em uma verdadeira fortaleza. As fortificações do Monte Saint-Michel eram moderníssimas para a época. Essas muralhas foram progressivamente reforçadas, tornando-as extraordinariamente espessas e, sem dúvida, algumas das mais robustas de sua época. A solidez da fortificação é evidente, pois castelos reais franceses só superariam suas medidas 30 anos depois. As marés impediam os ingleses de posicionar canhões adequadamente para abrir a brecha. Muralha espessa levaria mais tempo para ser rompida, inviabilizando tentativas na maré baixa. Tanto que os ingleses não ousaram arriscar um ataque. No fim da década de 1420, o contexto mudou. O rei da França recuperava terreno e reconquistava parte do norte. A missão inglesa visava manter o controle da Normandia, não tomar a coroa. Monte Saint-Michel, um alvo real de guerra. Assalto provavelmente começou 10 de junho de 1434. Para canhões eficazes, os ingleses se aproximaram a 200 metros da orla do monte, cavando trincheiras na areia para se proteger. A execução do projeto foi longa. Trabalhadores chegaram perto do Monte Saint-Michel no início de maio para cavar trincheiras. Difícil imaginar cavar trincheiras em areia coberta pela maré 2 vezes ao dia. Era um desafio logístico. Após dias e semanas, por volta de 10 de junho, as trincheiras alcançaram a muralha do Monte Saint-Michel e canhões foram instalados. Disparariam muitos projéteis para abrir brecha. Em 17 de junho de 1434, pelo menos uma brecha foi aberta na Torre Beatrix, hoje Torre da Liberdade, que ruiu, mesmo com 3,5 metros de espessura. O assalto foi uma catástrofe. Milhares de homens retidos na praia.
Os ingleses não haviam antecipado a resistência heróica que os habitantes do Monte Saint-Michel ofereceriam às suas tropas. Foi um fiasco completo e uma surpresa dramática e súbita, já que deixaram para trás 2 canhões e tiveram que recuar às pressas, resultando em um triunfo para o povo francês do Monte Saint-Michel. Essa resistência heróica e vitoriosa levou o culto ao arcanjo ao seu apogeu. O influxo inédito de peregrinos e doações no pós-guerra foi uma dádiva à abadia, carente de fundos para suas obras. O coro da Igreja Românica desabou em 1421 na Guerra dos 100 Anos. Causa exata desconhecida, mas problemas de estabilidade ou má manutenção podem ser os culpados. O coro românico desabou e algo terrível ocorreu, pois não era possível repará-lo, consolidá-lo ou sequer salvá-lo. Portanto, a escolha foi pela sua reconstrução integral. Somente no final da guerra, em 1453, é que as obras finalmente tiveram início. A reconstrução começou com a cripta leste poupada do colapso. 8 imponentes pilares semicirculares no centro da cripta. Com mais de 5 metros de circunferência, são revestimento de pilares românicos, cujo perímetro foi ampliado para sustentar as colunas do novo coro. O novo coro era totalmente diferente do anterior. Com mais de 25 metros, ou 8 andares, ele superava o coro românico em quase 10 metros. Altura excepcional para a estrutura de suporte rochoso. Acima de tudo, o estilo era completamente diferente. Os monges, forçados a reconstruir o coro, só puderam usar a arquitetura em voga na época. Adotaram o estilo gótico flamejante, uma forma de construção extremamente arejada que permitia a criação de grandes janelas, proporcionando uma quantidade de luz absolutamente maravilhosa por toda a igreja. Esse estilo de construção contrastava fortemente com a nave românica, que ainda existe hoje. Um estilo puramente românico é sucedido por um coro ricamente decorado. Das colunas à galeria, é possível detectar uma genuína preocupação com a precisão e a delicadeza, até mesmo nos mínimos detalhes. Mestres pedreiros dominaram o alívio de paredes, substituindo-as por pilares mais esguios. Como construtores, erguiam estruturas mais altas e finas. A solução residia na forma dos arcos. Pedras no topo de arcos românicos clássicos exerciam empuxo lateral nas colunas. Construir alto curvava colunas sob pressão, arriscando desabar. Construtores precisavam de pilares maciços e paredes muito grossas para evitar o colapso do arco. A partir do final do século XI, os construtores desenvolveram um sistema de arco diferente, o arco ogival. No mesmo vão, quase todas as forças do arco são direcionadas ao chão. A redução do empuxo lateral permite refinar bastante a estrutura geral. Ao visitar esta abadia românica, nota-se como, de 1040 a 1120, a construção de arcos foi aprimorada e a arquitetura gradualmente aliviada, um claro avanço. A transição românico-gótica levou só 3 séculos.